Boa noite, pessoal. São 8 horas aí e 5 minutos. Mais uma aula da nossa residência em Medicina Intensiva do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro. Hoje o tema vai ser Point of Care Choque Circulatório, né? A segunda parte da aula, ministrada pelo meu amigo pessoal aí, professor Renan Santiago, cardiologista, arritmologista, professor de ultrassom Point of Care. Ele fez a nossa primeira aula há 15 dias, falando sobre conceitos básicos do Point of Care, e hoje ele vai complementar a nossa aula aí, falando sobre o Point of Care no choque. Mais uma vez, Renanzinho, agradeço aí demais a sua dedicação aos nossos residentes e amigos e colegas que estão assistindo a aula aí. A palavra é sua e fica à vontade, viu, Renanzinho? Eu peço a todos que deixem as câmeras abertas na medida do possível, os áudios fechados, e os comentários, dúvidas, vão lançando no chat aí, que o Bruninho e eu, o Juarez, vão mediando aí. No final, a gente abre uns 10, 15 minutinhos para comentários gerais. Obrigado, Renanzinho. A palavra é sua. Então, boa noite a todos, né? Dando sequência e um pouco atrasado da nossa discussão sobre Point of Care. E começando agora a aplicar os conceitos que nós vimos na primeira aula, os conceitos de ultrassom pulmonar, ultrassom vascular, ultrassom cardíaco, que é o ultrassom multiorgânico, para realmente fazer diferença no atendimento, principalmente do paciente com choque circulatório. O choque é a situação, na minha opinião, onde a presença do médico e do médico capacitado, ela mais influencia na evolução do paciente. Né? O médico que consegue identificar a causa do choque, principalmente o choque obstrutivo, sendo ultrassom ou qualquer outra ferramenta, ele consegue fazer diferença e salvar a vida do paciente. Então, eu gosto de sempre falar do Point of Care usando o choque como o choque como forma de atuação do Point of Care. Então, abrindo de novo nossa caixinha de perguntas, né? Vamos perguntar aqui sobre qual o papel do Point of Care no choque. Né? Só um minutinho que eu vou... Voltando aqui, qual o papel do Point of Care no choque e quais as perguntas o ultrassom pode responder? Então, eu gosto muito de falar sobre esse artigo, embora seja um artigo de 2013, é um artigo de um dos maiores intensivistas do mundo, né, que é o Jean-Louis Vincent. Ele fala nesse artigo de choque circulatório, onde ele fala não só a etiologia do choque, mas também abordagem multimodal e também pelo ultrassom, ele coloca de forma bem didática e fala nesse artigo sobre que no choque circulatório, sempre que possível, um exame ecográfico focalizado deve ser realizado o mais rapidamente possível. Quando ele diz ultrassom focalizado, entende-se como point of care, que é o ultrassom focado para o problema. Então, ele coloca, né, como nós já sabemos, que 1/3 dos pacientes da UTI, eles têm choque circulatório, o choque distributivo é o mais frequente e a mortalidade é muito alta. Então, com o ultrassom, a gente consegue tentar diminuir essa mortalidade e tem trabalhos que mostram isso. Ele coloca de maneira bem didática a divisão do choque em 3 janelas. Né? Então, o que seria o choque? O choque é uma falência circulatória, ou seja, uma falência do corpo em suprir as necessidades metabólicas de oxigênio, seja por falência de bomba, seja por falência circulatória, né, falência de vasos, vasoplegia, ou outras situações. Então, quais seriam as 3 janelas? Ele coloca aqui as alterações do estado mental, as alterações de perfusão tissular, né, vista pelo livedo reticular, as alterações renais, né, vista pela oligúrica, pelo débito renal menor que meio ml quilo hora, associado à elevação de lactato, taquicardia
e queda da pressão arterial média como sinais de choque circulatório. E desses sinais, quais seriam as principais causas? No CTI, a principal causa disparada, o choque séptico ou choque distributivo, e apenas 4% dos choques com etiologia obstrutiva. Dividindo, né, de maneira didática, lembrando do tripé clínico, né, a hipotensão arterial, os sinais de hiperfusão tecidual e o aumento de lactato, nós temos o choque podendo ser considerado como obstrutivo, como TEP, né, como pneumotórax hipertensivo, tamponamento, o choque sendo considerado como hipovolêmico, né, por trauma ou desidratação, ou distributivo, sepsis, insuficiência cardíaca de alto débito ou choque anafilático, e o choque cardiogênico. Então, essas seriam as modalidades de choque, e todas essas modalidades seguindo o diagnóstico clínico, que seria hipotensão, hipoperfusão tecidual e aumento de lactato. Lembrando das 3 janelas: livedo reticular, mostrando uma baixa perfusão capilar, lesão renal por baixo débito renal ou por falência circulatória em choque distributivo, e alterações de estado mental, confusão mental, por conta de hipoperfusão cerebral, associado à elevação, né, dos mediadores de metabolismo sem oxigênio, metabolismo anaeróbio, que seria o lactato. A gente consegue hoje, né, de forma sem ser avaliado pelo point of care, estimar o fluxo do paciente associado à estimativa de consumo de oxigênio pelo paciente, que seria a saturação venosa central de oxigênio e o delta CO2, o gap de CO2. Só que nós temos vários problemas, principalmente relacionados à saturação venosa central. Como você sabe, para que a saturação venosa central seja fidedigna em relação até avaliar fluxo, eu tenho que ter o paciente normovolêmico, eu tenho que ter uma hemoglobina acima de 10, e às vezes é muito difícil estimar no CTI o padrão volêmico do paciente. A gente sabe de todos os problemas, por exemplo, com a pressão venosa central. O que eu consigo, com o ultrassom, avaliar em relação ao choque? Eu consigo mostrar que existe um choque de baixo débito cardíaco ou um choque de alto débito cardíaco. Porque todas as variáveis, exceto a avaliação de resistência vascular periférica, eu consigo fazer a beira-leito utilizando ultrassom. Por exemplo, com ultrassom, eu tenho como saber o volume sistólico do paciente. Com ultrassom, eu consigo avaliar a pressão sistólica na artéria pulmonar. Com ultrassom, eu consigo avaliar a pressão diastólica na artéria pulmonar e a pressão arterial média. Eu consigo avaliar a estimativa da PVC, avaliando a veia cava, e consigo estimar a pressão no ato direito. Então, basicamente, todas as variáveis hemodinâmicas que eu tenho com pico, que eu tenho com vigileu, que eu tenho com Swan-Ganz, eu consigo com ultrassom à beira-leito de uma forma não invasiva. Dentre elas, uma ferramenta que eu utilizo muito e que eu sei que faz muita diferença é a avaliação do fluxo na via de saída. O que significa isso? Existe um algoritmo que é integral de tempo sobre velocidade, que é o VTI. O que esse VTI fala? O VTI mostra como está o fluxo em qualquer posição que eu quiser no ultrassom, utilizando o Doppler. Eu posso fazer o VTI da via de saída do VE, VTI da via de saída do ventrículo direito, avaliação do anel mitral na diástole, do anel tricuspide na diástole, e a avaliação do VTI da carótida. E estimar de forma indireta o volume sistólico. Por quê? Todo mundo sabe que o volume sistólico é igual ao diâmetro da via de saída do VE associado ao VTI da válvula aórtica. Ou seja, nós consideramos que a aorta é como se fosse um cilindro. Sabendo a área da base e a altura do cilindro, eu sei o volume do cilindro. Então, eu sei o volume que está passando na aorta, calculando a base, que é o diâmetro da via de saída, e a altura, que é o fluxo. O que é importante isso? As variáveis, a variabilidade do fluxo na via de saída, me dá, de forma indireta, qual o volume sistólico do paciente. Por quê? O diâmetro da via de saída ele é fixo, ele não muda. Ele é constitucional. Ele não muda com taquicardia, ele não muda com bradiarritmias, ele não muda com o estado volêmico do paciente.
Basicamente, a única variável que modifica em relação ao cálculo do volume sistólico é o VTI da via de saída. Então, por exemplo, eu posso utilizar o VTI como marcador de fluido responsividade, que é uma das grandes dificuldades hoje no CTI. Quando dar volume ao paciente? Qual o momento de parar de dar volume para o paciente? Esse paciente é hipovolêmico, ele é normovolêmico ou ele é hipervolêmico? E, principalmente, esse paciente responde à fluidoterapia? Por quê? A gente sabe que a dificuldade do intensivista é achar o equilíbrio. É saber o momento de parar de dar volume e saber o momento de iniciar o volume. E a gente sabe que muito da mortalidade do paciente na terapia intensiva é relacionada à hipervolemia. A gente sabe que pesa pulmão, aumenta o tempo de ventilação mecânica, aumenta o tempo de permanência no leito de CTI, abre úlcera de pressão, edema visceral abdominal, causando redução do retorno venoso, um ciclo vicioso de reduzir o retorno venoso, ficou hipotenso, dá mais volume. E vai. A hipervolemia renal, né, extravasamento de líquido para a cápsula renal, diminuindo a taxa de filtrado glomerular. Quantas vezes a gente já chamou o nefro para dialisar o paciente e na primeira diálise o paciente abre uma diurese de 1.000, de 1.500? Esse paciente estava com falência da função renal por hipervolemia. Então, isso é muito importante, utilizar o point of care dessa maneira, para estimar o débito cardíaco, o índice cardíaco do paciente. Então, eu consigo avaliar a função cardíaca para definir um baixo débito. Eu consigo saber se na fase inicial da sepse, que eu posso cursar como insuficiência cardíaca de alto débito, e na fase final eu tenho uma disfunção cardíaca, seria esse o momento do dobuta. Então, quantas vezes a gente utiliza dobuta de forma empírica no CTI? A saturação venosa central está abaixo de 70, o paciente já está otimizado da parte volêmica, em dobuta. Aí o paciente faz taquicardia, aí o paciente faz arritmia ventricular. Então, por que não guiar de forma melhor, avaliando a função do paciente, definindo o débito? A hipovolemia, por exemplo, eu tenho um paciente com trauma, tenho um paciente que está com VE hiperdinâmico, e eu estou avaliando o paciente e vi que ele tem realmente um Morrison com líquido no espaço de Morrison. Então, eu sei que eu tenho que corrigir aquele foco de hemorragia para melhorar a volemia do meu paciente. Então, tudo isso eu consigo avaliar com ultrassom no choque. No choque obstrutivo, que é o que mais faz diferença, na minha opinião, eu consigo avaliar uma compressão mediastinal pelo pneumotórax hipertensivo, uma baixa pré-carga por restrição ao enchimento, né, do VD no tamponamento, uma baixa pré-carga para o VE e desvio paradoxal do septo na TEC maciça. Então, a forma com que nós vamos aprender o ultrassom no choque é a melhor forma que se tem, estudando caso clínico. Nós vamos pegar casos reais, todas as imagens são imagens minhas, aqui do CTI, onde, com o point of care, nós conseguimos definir a etiologia, definir o tipo de tratamento e, principalmente, monitorizar o tratamento do paciente. Ok? Está todo mundo me escutando bem aí? Tranquilo? Então, lembrar das figurinhas, né, que eu dividi aqui para cada tipo de choque, coloquei a agulha no choque obstrutivo para lembrar da trombólise, ou para drenagem pericárdica. Coloquei o soro no choque hipovolêmico para lembrar do tratamento com fluidoterapia. A imagem aqui do COVID para lembrar do choque séptico, né? Só para lembrar. E do cardiogênico com o coração. Então, quais são as alterações pelo point of care em cada tipo de choque? Quais as perguntas o intensivista tem que fazer? Lembrando, eu não estou fazendo um ecocardiograma, estou fazendo um ultrassom multiorgânico. Eu tenho que ir buscar no meu paciente o que eu raciocinei clinicamente. Foi exatamente o que aconteceu com essa última paciente que me impediu de dar aula. Eu só fui com o ultrassom na mão depois de ter raciocinado em cima do caso. O paciente estava sendo tratado com choque séptico, já 72 horas sem febre, sem leucocitose, já com 72 horas de antibiótico. E a paciente estava com edema agudo de pulmão hipotensivo na vigência de um infarto. Então, a probabilidade de sepse era muito menor que a probabilidade de uma complicação mecânica de um infarto. Então, é isso que a gente tem que raciocinar.
Para fazer point of care, tem que ser um bom médico, tem que ter um bom raciocínio clínico, senão vira uma ferramenta que você vai utilizá-la de maneira errada. Então, o que eu vou avaliar no choque obstrutivo? Primeira pergunta, qual que é o tamanho do VD? Se eu estou pensando que TEP maciça é a principal causa de choque obstrutivo, eu tenho como ter um choque obstrutivo por TEP maciça com VD normal? De jeito nenhum. A fisiopatologia da TEP maciça envolve disfunção de VD, como nós vimos na última aula. Envolve sinais clássicos ao point of care, que é o sinal de Meconium. Então, como é a dinâmica do septo? Geralmente, o desvio paradoxal do septo ele está presente na vigência de uma TEP maciça. Por quê? O desvio paradoxal do septo ele instabiliza o paciente de duas formas. Desincronizando a contração miocárdica, porque ao invés do septo ir em direção à parede posterior do VE na sístole, ele vai em direção ao VD e restringe na diástole o enchimento do VE pelo desvio do septo em direção à cavidade esquerda. Então, são duas instabilidades que acontecem pelo movimento paradoxal. Outra situação importante, existe líquido no pericárdio? Nós vimos vários vídeos de tamponamento. É possível eu ter um tamponamento sem líquido no pericárdio? É impossível. Então, são perguntas que a gente exclui causas de choque circulatório. Outra situação de choque circulatório, de choque obstrutivo. O lung slide está presente? Se eu tenho um movimento de deslizamento pleural, eu posso falar que aquele paciente tem um pneumotórax hipertensivo? De jeito nenhum. Então, são situações onde eu consigo avaliar 5 minutos, avaliar o paciente e definir, excluir principalmente o diagnóstico. Beleza, excluir o choque obstrutivo. Qual é o próximo passo? No choque hipovolêmico, quais as perguntas eu preciso fazer? Meu VE, ele é hiperdinâmico? Eu tenho um VE que beija as paredes, que tem uma frequência cardíaca muito alta? Eu tenho uma veia cava menor que 10 milímetros, e esse é o único ponto que vocês vão ver eu falando sobre cava, porque, infelizmente, cava para avaliar a volemia é a mesma coisa que jogar uma moeda para cima e falar o que o paciente tem, porque a cava sofre milhões de influências. E uma situação onde a cava sofre muita influência na terapia intensiva chama-se ventilação mecânica. Na ventilação mecânica, pela pressão positiva, nós invertemos o nosso raciocínio em relação à relação respiratória com a veia cava. Então, eu perco o parâmetro de avaliação ideal da cava. A cava, idealmente, ela é mais validada no paciente em ventilação espontânea. Para avaliar fluido tolerância num paciente com ventilação mecânica, pensando na cava, eu tenho que avaliar o índice de distensibilidade da cava, que é difícil, envolve medidas. Então, para o point of care, não é tão interessante. Então, um paciente que chegou na emergência, subiu, não está entubado, é um trauma, e eu vejo uma veia cava menor que 10 milímetros, totalmente colabada na inspiração, isso sim tem uma boa sensibilidade e especificidade para hipovolemia. Então, a única situação, se cair em prova, igual na última prova de título, caiu muito point of care, né, de terapia intensiva. Se vocês virem em prova, relação de hipovolemia com veia cava menor que 10 milímetros e com colapso inspiratório total, isso é verdade. Agora, veia cava dilatada e sem variação respiratória, não significa que o paciente está hipervolêmico. Isso é muito importante. Tem um trabalho que correlaciona, por exemplo, os achados do pico, que avalia, né, extravasamento de líquido interstício pulmonar, com linhas B no ultrassom point of care. E o pico avalia a pressão capilar pulmonar. Eles viram que, em pacientes adaptados, pacientes cardiopatas, por exemplo, pressão capilar de 30 e o paciente sem nenhum extravasamento de líquido pulmonar. Porque o paciente é totalmente adaptado àquela pressão capilar. Então, é muito importante ter essa noção de que a veia cava dilatada com uma PVC alta não quer dizer que o paciente não responde ou não precisa de líquido. Por quê? Uma série de
situações vão dilatar a cápsula. Combinado? Ok. Como que é a aorta abdominal? Eu não sei se eu mostrei para vocês uma imagem de um paciente meu, acho que eu mostrei na última aula, que saiu do PA com uma cólica nefrética, um paciente idoso, foi no consultório, encaixei ele, 7 horas da noite, última consulta, estava com um baita de um aneurisma de aorta abdominal com trombo intramural, ou seja, uma síndrome aórtica aguda. Então, na vigência de um choque hipovolêmico, é importante eu avaliar a aorta? É muito importante. Se esse paciente dissecou, rompeu a aorta, fez um hematoma retroperitoneal, que isso pode acontecer principalmente em ruptura de aorta abdominal, onde é a localização mais comum do aneurisma de aorta, é no abdômen, eu posso ter um choque hipovolêmico. E eu só vou conseguir tirar o paciente desse choque hipovolêmico se eu descobrir aonde está, onde ele perdeu o fluido. Se foi por hemorragia, se foi pelo trauma, ou se foi em uma situação de uma ruptura de aneurisma. Existe líquido livre na cavidade abdominal? Isso eu vou avaliar pelo FAST. Beleza. Paciente séptico. O que eu vou avaliar no paciente chocado e que me suspeite seja sepsis? O VE também vai ser hiperdinâmico. E a veia cava também pode estar colabada. Não necessariamente, mas também pode estar. Ah, tudo bem. Então, você está me falando que a especificidade do ultrassom à beira-leito é baixa. É baixa se você, animal, né, brincando, não associar a clínica. Por quê? Se você associar a clínica, você consegue diferenciar um choque hemorrágico hipovolêmico totalmente de um choque séptico. Exatamente o que aconteceu naquela paciente, né, que me impediu de fazer a aula. Qual o foco do paciente? Eu tenho, não sei se eu mandei para você, Luiz, um paciente com anemia falciforme, estava com uma sepse de foco oculto, e o foco estava lá, uma colestase com baita de um coágulo e espessamento na parede da vesícula. Ou seja, o paciente tratou o foco, melhorou rapidamente, parou de fossilizar as hemácias, parou de ter instabilidade. Então, estou pensando em sepse, vou caçar foco e vou avaliar a volemia do paciente. Lembrando que na fase inicial da sepse, a sepse cursa como insuficiência cardíaca de alto débito. Pela vasoplegia, o VE vai bater no seco. Ele vai ter um alto débito, mas não vai conseguir suprir as demandas de oxigênio tecidual. E aí o paciente vai estar chocado. Na fase final da sepse, o paciente pode ter disfunção ventricular. E aí, por isso que muita gente utiliza dobuta empírica. Porque na fase final, o VE, pela acidose, pela sobrecarga que ele tem na fase inicial, ele entra em colapso e faz uma disfunção aguda. Isso cursa com esse aumento de mortalidade na sepse se não for abordado de forma precoce. E o choque cardiogênico? Lembrando, coração não é só função sistólica. Eu posso ter choque cardiogênico com função sistólica normal. Eu posso ter choque cardiogênico se eu tiver uma valvulopatia, como foi o caso dessa paciente. O VE dela era totalmente normal. Só que a paciente não tinha fluxo para encaminhar para a aorta e todo o fluxo que voltava para o átrio ia para o pulmão. Então, ela chocou. Ela fez um baixo débito cardíaco porque ela tinha uma disfunção aguda valvar. Disfunção aguda valvar é uma merda. Por quê? Porque o paciente não está adaptado. O VE não está adaptado e o átrio não está adaptado. Então, a valvulopatia descompensa muito o paciente. Existe disfunção diastólica? A disfunção diastólica pode cursar com baixo débito. Nós temos que lembrar que o coração ele é regido por leis e as leis cardíacas são influenciadas por alguns fatores. Quais são esses fatores? Pré-carga, pós-carga. Quais são as propriedades intrínsecas da fibra que são regidas pelas leis cardíacas? Inotropismo, lusitropismo, dromotropismo, que é velocidade de condução, cronotropismo, que é frequência cardíaca, lusitropismo, que é poder de relaxamento, e inotropismo, que é poder de contração. Aí vem o Frank Starling, que está relacionado à pré-carga, vem Laplace, que está correlacionado à pós-carga, e vem Trepp e Baldwin, que estão relacionados à frequência cardíaca, que é o fenômeno de escada, incremento da frequência cardíaca para aumentar o débito cardíaco. Então, toda essa performance cardíaca eu consigo avaliar pelo ultrassom.
Então, a disfunção diastólica, disfunção lusitrópica, né, a disfunção do relaxamento. O VE recebe 130 ml de líquido de sangue na diástole e ele ejeta 60% disso, né, mais ou menos, a média da população. Agora, se um VE relaxa mal, ele não recebe 130 ml de sangue. Ele vai receber de forma parcelada, ao invés de receber na fase inicial do relaxamento ventricular, ele recebe mais na fase de reforço pré-sistólico, que é a contração atrial. E quando ele recebeu 80 ml, ele vai ejetar um valor de 60%, que vai ser menor que um paciente com relaxamento normal. Então, a insuficiência cardíaca diastólica também pode cursar com baixo débito cardíaco. Isso é que muita gente não entende. Vê uma função sistólica normal no point of care e acha que o paciente não tem baixo débito, mas pode ter. Taquibradiarritmias. Eu posso ter instabilidade hemodinâmica com uma taquiarritmia? Posso, porque numa taquiarritmia onde a frequência cardíaca é muito elevada, eu não consigo encher o ventrículo esquerdo. Se eu não consigo encher o ventrículo esquerdo porque o tempo diastólico está reduzido, eu vou chocar o paciente. O paciente vai entrar em choque. Isso tudo é choque cardiogênico. Combinado? Posso seguir? Então, nós temos alguns protocolos, né? Quais são esses protocolos? Nós temos o protocolo de choque, que é um protocolo mais antigo que foi publicado na CHEST. Ele é um protocolo que basicamente criou essas perguntas que eu estou conversando com vocês e coloca que no choque a pergunta tem que ser: a causa do choque põe em risco a vida do paciente, exigindo intervenção imediata, por exemplo, no tamponamento? O choque responde a fluido? Existe falha de bomba? Se sim, qual que é o padrão? A causa de choque é não cardíaca? O ultrassom multiorgânico pode dar um diagnóstico alternativo, como, por exemplo, uma ruptura de aneurisma de aorta abdominal? Então, isso tudo pode, sim, responder às nossas perguntas à beira-letra. E o protocolo mais famoso, que é o RUSH. O RUSH é um protocolo utilizado, é o mais utilizado no mundo, é utilizado pelo Infocus, e eu sempre cito ele, mas eu não faço essa aula baseada em protocolo, porque eu acho que nada totalmente protocolizado dá certo. Eu faço para raciocínio clínico. O RUSH é muito legal, mas ele é um pouco engessado. O que ele avalia? Ele avalia a função cardíaca e as principais estruturas vasculares e pulmonares. Ele coloca que o coração é o pump, o pulmão é o tanque e os vasos são pipes. Então, ele coloca para avaliar em sequência. Avaliar primeiro o coração, responder algumas perguntas relacionadas ao coração, avaliar o status volêmico do paciente vendo o tanque e a fluido tolerância vendo o pulmão. Por que fluido tolerância vendo o pulmão? Vamos lembrar que, antes de entender o point of care, como que a gente dava volume para o paciente? Auscultando o tórax e vendo se tem crepitação. Deu 200 ml de soro, ausculta para ver se tem crepitação, se a crepitação aumentou. Mas qual que é a sensibilidade disso? É muito baixa. É lógico que é melhor fazer isso do que não fazer nada, mas é muito baixo. Então, a avaliação de linhas B em relação à evolução de fluido, terapia dentro do CTI, ela é muito superior do que aos custos de crepitações. Porque você sabe que velho, por exemplo, tem muita crepitação. Então, pode ter crepitação no paciente normal. E nós vamos ter um problema. Você vai ver quando o pessoal que teve fibrose pulmonar pós-Covid aí começar a internar no CTI por outras causas. A gente vai perder esse critério, porque todos crepitam. Então, a gente tem que evoluir. Até pela linha B vai ser difícil, porque os pacientes que têm fibrose pulmonar, eles têm espessamento do septo interlobular e vão ter linha B sem congestão. Então, nós vamos ter um problema futuro, mas é só para vocês entenderem que a avaliação de fluido guiada por ausculta, ela é falha. Então, ele avalia a fluido tolerância e status volêmico do paciente, avalia efusão pleural e efusão de líquidos fora do abdômen e avalia os tubos. Ele vê dissecção, vê TVP e vê aneurisma de aorta. Então, ele faz toda essa avaliação através de passos. E aí me coloca
puta de um algoritmo que todo mundo, quando vê, até assusta. Mas se você raciocinar certinho pelo que está falando nesse algoritmo, você vai ver que não precisa decorar. Vamos dar um exemplo? Vamos aqui para TEP, para tromboembolismo pulmonar. O que vocês esperam de um tromboembolismo pulmonar em relação ao coração? Vou falar, vocês vão concordar comigo ou não. Dilatação do ventrículo direito? Balança a cabeça aí, galera. Beleza. Hipocinesia do ventrículo direito? Para ter um choque, para um choque circulatório por TEP, eu tenho que ter falência de VD? Com certeza. Se eu não tenho falência de VD no choque, ou eu olhei errado, ou eu fiz uma avaliação errada, ou então posso caçar outra causa de choque. Porque a gente sabe que a falência aguda do VD é um dos critérios para trombólise. Se eu tenho só o VD dilatado sem falência, é considerado pela literatura como TEP submaciço. TEP submaciço também pode ser mais que oclusão maior que 40% da circulação pulmonar. Mas relacionado ao coração, eu posso ter também uma TEP submaciça porque eu tenho dilatação do VD. Aí eu doso troponina, etc., e vejo se eu vou trombolizar o paciente ou não como classe 2A. A única classe 1 de trombólise é instabilidade hemodinâmica com evidência de falência de VD. Combinado? Desvio paradoxal do septo é um critério? Balança cabeça, galera. É um critério. Beleza. Ó, os residentes, Renanzinho, pode cobrar deles aí, ó. Eles têm que balançar a cabeça, os nossos residentes, viu? Nós estamos avaliando. Então, beleza. Outra premissa. Não existe choque obstrutivo com veia cava colabada. Todo mundo entende essa fisiopatologia? Se eu tenho uma obstrução, está chegando volume no VE, ou não está chegando porque eu estou comprimindo, mediastino está comprimindo o coração pelo pneumotórax hipertensivo, veia cava vai estar dilatada. Ou não está chegando porque o VD não está recebendo volume porque está tamponado, veia cava vai estar dilatada. Ou não está chegando porque o VD está dilatado insuficiente e não consegue mandar pré-carga para o VE. Veia cava vai estar dilatada. A veia cava é importante? Importantíssima. Ela é uma merda para avaliar fluido, mas para avaliar choque obstrutivo, ela é perfeita. Combinado? Então, veia cava fixa e distendida. Avaliação pulmonar. Eu espero, num tromboembolismo pulmonar, um pulmão congesto? Sim ou não? Eu espero que o Westermarck e Corcova de Rem, oligoemia e infarto pulmonar. E, às vezes, o sinal de Paulo, né, que é abolamento da artéria pulmonar. Ok, então o que eu vou ver no ultrassom pulmonar de TEP? Eu posso ver consolidações subpleurais e posso ver linha A. Certo? Eu estou com um paciente desaturando, eu tenho linha A, fui no vaso e tem TVP, tem um maluco que trata TEP só com isso. E foi o maluco que criou ultrassom de pulmão, chama Daniel Lichtenstein, através do Blue Protocol. Então, o que é o pulmão da TEP? Linha A. Ou consolidação subpleural. Qual posição? Base posterior. Se você quer achar TEP no paciente com infarto pulmonar, mesmo sem estar no raio-x, pode ir na zona posterior e ver a pleura. Vai ter uma lesão denteada hipoecóica, reentrante na pleura, que é o infarto pulmonar. Se vocês começarem a ver todo paciente de TEP, começar a fazer ultrassom na região posterior do pulmão, vocês vão começar a ver muita consolidação subpleural. Exatamente igual vocês veem no Covid. Combinado? O que eu posso ver também em outros órgãos? Eu espero na TEP ver trombose venosa profunda? O que vocês acham? Com certeza, com certeza. Né? Por quê? 90% das TEP vem da onde? De trombose venosa profunda. Eu posso achar o trombo se ele não estiver mais lá, mas geralmente ele está lá. Eu precisei decorar alguma coisa aqui? Ou por uma aula que a gente fez, a gente já consegue ter noção disso?
O que a gente precisa ser? Bom médico, ter bom raciocínio clínico e ficar preocupado com o paciente e investigar. Eu cheguei lá naquela paciente, ela estava no CTI, saturando 70%, com PAM de 50%, e não tinha ninguém no box. Então, para fazer isso aqui que a gente está discutindo, tem que ter paciência e usar do seu tempo. Não adianta. Se for um médico ruim e não é interessado, não vai fazer diferença nenhuma. Então, o meu foco aqui é raciocínio clínico. Voltado que a gente já sabe da fisiopatologia, agora tendo outra visão pelo ultrassom. Combinado? Então, a mesma situação envolve para todos os outros órgãos. Se eu estou falando de um tamponamento cardíaco, eu vou ter uma situação no coração, eu vou ter uma situação na cava, eu vou ter uma situação no pulmão, eu vou ter uma situação na veia hepática. Observa que quase todas as 3 causas de choque obstrutivo, o que tem na cava aqui? Fixa e distendida. É o que eu falei para vocês. Ok? Todo mundo entendeu? Posso passar? Então, vamos para os casos clínicos propriamente dito, para a gente falar um pouco disso na prática. Eu dei uma floreada com alguns critérios de laboratório, só para ficar mais didático. Porque, por exemplo, aqui eu não tenho NT-proBNP no CTI. Nosso laboratório demora 3 dias para mandar um BNP. Dímero D, 24 horas. Uma paciente, 48 anos, tá? Chegou no PA com dor no peito, em opressão e dispneia. Temperatura de 37,7, chegou com PA de 7. PAM baixa, frequência cardíaca alta e desaturando. Já estava na pandemia, o protocolo, né, do atendimento aqui, se tiver 2 critérios para síndrome respiratória, o paciente ganha isolamento e teste COVID, ganhou e estava com COVID mesmo. O raio-x tinha infiltrado intersticial bilateral, troponina positivo, dímero D alto, BNP lá na gaia do pau, e o eletro com algumas alterações isquêmicas, com troponina alterada. TC de tórax com vidro fosco, em torno de 25%. Ou seja, o paciente desaturando, né, não respondeu tão bem inicialmente a VMI, a aporte maior de oxigênio, só com 25% de vidro fosco. Então, já estava estranho. O eletro tinha essas alterações isquêmicas, o infra bem importante, de V3 a V6, com uma inversão de T assimétrica, sugerindo um padrão strain, de sobrecarga ventricular esquerda. Tinha um BAV de 1º grau, uma taquicardia sinusal, e chocada com os critérios que vocês viram, né? Já positivo, né? O nosso laboratório aqui de COVID, ele é via faculdade, então a gente tem um RT-PCR com 24 horas de solicitação. Então, já estava positivo e fui avaliar o paciente já no CTI, ele já tinha sido transferido. Então, eu fiz aqui uma brincadeira de um paciente com O2 e o que eu fiz de avaliação multiorgânica. Quais foram os pontos que eu avaliei. Então, se eu fui em C1, eu estou avaliando o quê? Para external eixo longo. Estou querendo ver função sistólica. Se eu fui em C2, desculpa aqui, C2 era para estar um pouquinho mais em cima. Se eu fui em C2, eu estou querendo avaliar a região apical. A região apical, eu quero ver tamanho do VD, porque o paciente com COVID pode fazer TEP. A gente viu muito, né? Então, vou na região apical para ver o VD, para ver a relação do septo com a via de saída. Vou na região subchifoide para ver o quê? Tamponamento. Né? Vamos ver se tem tamponamento, vamos ver como é que está a cava. O paciente está em ventilação espontânea ainda. Beleza. E o pulmão? Fui avaliar também para ver se o paciente não tinha feito pneumotórax, embora a gente viu muito efeito MacLean, né, que é o pneu mediastino espontâneo, mesmo sem pneumotórax. Eu quero ver se muitos pacientes com COVID também tinham pneumotórax, mas já na ventilação mecânica.
Então, também fui avaliar. Ela estava em máscara de alto fluxo. Ok, então fui avaliar o paciente e esses foram os achados da avaliação de ecoscopia cardíaca. Está todo mundo vendo o vídeo rodando aí? Então, vou falar sobre o vídeo. Isso aqui é a vida real, né, gente? Então, assim, a janela que dá e aquela toda questão, né, de isolamento, muito difícil mexer no aparelho todo paramentado, o dedo gruda, luva. Então, isso é vida real. Então, o que eu consigo ver aqui? Quero que vocês balancem a cabeça aí. Essa função sistólica está normal? Observe que só as bases do coração, vamos relembrar, átrio esquerdo, VE, VD e aorta. Observe que as bases contraem e os ápices não. Observe. Visualmente, as bases enganam o nosso olho que tem uma função normal, porque o nosso olho tende a ver onde é mais contrátil. Só que mais da metade do coração não está batendo, está acinético. Todo mundo está vendo? Vamos ver nessa imagem que fica mais didático ainda. Observa aí agora. Observa que agora eu estou em duas câmeras. Eu estou com o átrio esquerdo aqui e o VE aqui. Só mudar meu cursor de lugar. Então, observem que as bases do coração, elas batem e os ápices estão parados, estão assimétricos. Ou seja, eu tenho uma acinesia médio-apical de todo o coração. Se eu tenho mais de uma alteração de contratilidade segmentar em mais de um território coronariano, isso é impossível o paciente ter função sistólica normal. A função sistólica desse paciente aqui estava em 32% pela medida. Mas eu preciso fazer a medida? Não preciso. Eu já sei que o paciente tem uma disfunção ventricular. E observe, o VE não é tão dilatado e o átrio esquerdo não é tão dilatado. Ou seja, parece alguma coisa aguda. Então, na nossa cabeça, né, clínica, eu estou com um paciente com COVID, com alteração eletrocardiográfica de isquemia, e tenho alteração de contratilidade segmentar, qual que é a minha hipótese? O paciente infartou, o paciente fez uma miocardite. Vocês viram isso, até mais do que eu, porque a casuística é muito maior que a minha em COVID. Vocês viram que muitos pacientes jovens morreram por causa de quê? Miocardite. Miocardite por COVID. Eu tenho um caso aqui que eu estou tentando publicar, que seria o primeiro brasileiro, não sei se já foi publicado, de miocardite pós-Pfizer. Aqui no Brasil ainda não tinha sido, não tinha nenhuma descrição. Só que o paciente tem que fazer biópsia. Até hoje ele não fez. Já está com ressonância, com tudo positivo. Mas é muito grande a incidência de miocardite pós-Covid. Eu que faço o ecocardiograma, fora do CTI, tive muitos casos. Então, observa. Eu tenho uma paciente jovem com uma disfunção ventricular aguda, com choque circulatório e com troponina positiva, BNP alto e com alterações isquêmicas no eletro. Quais são as duas principais hipóteses dessa paciente? Infarto agudo do miocárdio ou miocardite. Ok? Esse choque é obstrutivo? Sim ou não? É TEP? Tem tamponamento? Observem que as bases do coração batem e os ápices, o ápice não. Nenhuma parte do ápice bate. Chega a base a quase beijar as paredes, de tão hiperdinâmico que está para compensar, para ter um débito cardíaco. E aqui o VD, ele tem um movimento normal, de tamanho normal, e olha o movimento do anel lateral da tricúspide. Como ele vai igual mola lá para cima. Está todo mundo conseguindo compreender isso? Ok. Mesma situação no eixo curto, ao nível dos músculos papilares, para avaliar a função sistólica do paciente. Também com uma disfunção importante. Como estava a cava? O que vocês estão vendo aí pela cava? A cava está colapsada?
E o que é isso aqui na base do pulmão? Vocês lembram que tudo que é preto é líquido? Então, aqui eu tenho o fígado, o diafragma, a coluna, que normalmente eu não vejo, porque o ar tampa a coluna. Aqui eu estou vendo por quê? Porque eu não tenho ar aqui na base. Eu tenho um derrame pleural. Importante. Ou seja, estou diante de qual tipo de choque? Eu vou falar, vocês balançam a cabeça. Obstrutivo? Choque séptico? Não é padrão de sepse isso. Choque cardiogênico? Choque cardiogênico por quê? Ou por infarto, ou por miocardite. Beleza. Qual foi a evolução do caso? Paciente com linhas B difusas, evoluiu com piora respiratória, foi intubada, vidro fosco central, não só periférico, e com esse padrão de linhas B. A lung slide presente, aqui a sombra acústica da costela, da outra costela, e aqui a cauda de cometa, mostrando espessamento do septo interlobular. Um espessamento do septo interlobular com padrão de linhas B com derrame pleural e com disfunção cardíaca aguda. A causa do desconforto respiratório dela era pelo COVID? Era mais da insuficiência cardíaca do que inflamação pelo COVID. Ou seja, o que eu vou tirar essa paciente? Só com ventilação protetora, com titulação de PIP e com tocilizumab? Eu vou tirar essa paciente com o quê? Com dobuta e furosemida. E se ela tolerar um vasodilatador, um tridil? E por que eu tinha que fazer isso? Observem o que ela fez. Está vendo o colo? Está todo mundo enxergando o colo? Observa que tem um azul voltando para o átrio. Na sístole. Sístole, olha aqui como as bases estão beijando. Olha o azul voltando. Qual situação que eu tenho? Na sístole, um refluxo valvar. Insuficiência mitral aguda. Essa paciente tinha um CAT normal. Qual que foi o diagnóstico final dela? Síndrome de Takotsubo por COVID. O que é Takotsubo? Vocês já ouviram falar de Takotsubo? Claro. Síndrome do coração partido. Acontece muito, geralmente, em mulheres de meia idade, que sofrem um estresse grande. Um assalto, ou uma sepse grave, esses estresse emocional em geral. Ou um acidente, e causa uma acinesia médio-apical de todas as paredes do coração. Exatamente o que essa paciente tinha. Observe. Toda a região médio-apical dela está acinética. Ou é infarto de DA que causa isso, ou Takotsubo também causa. O nome Takotsubo, porque ele foi descrito na ventriculografia de cateterismos de pacientes que tinham supranoeletro e alteração médio-apical na parede, simulando um infarto de DA, chegava lá no CAT normal, só que com o VE, com essa acinesia, e a imagem na ventriculografia ficava como de um vaso japonês de pegar polvo, chama Takotsubo. Qual que é a vantagem? E o que aconteceu com essa paciente? Ela melhorou com o tratamento guiado, com dobutamina, com furosemida, tolerou um pouquinho de vasodilatador depois que ela compensou a PA, e ela recuperou em 60 dias, que ela ficou 6 meses internada, ela recuperou a função ventricular. Só que teve pneumonia, ventilação mecânica prolongada, aquilo tudo que a gente já sabe de CTI. Mas ela melhorou com a escolha adequada do tratamento. O point of care foi decisivo para tomar a conduta? Foi. Eu precisei de outro método diagnóstico? Precisei. Precisei do cateterismo, porque podia ser uma obstrução de DA. Mas eu raciocinei em cima do point of care e fizemos a diferença nesse caso. Combinado? Todo mundo entendeu? Posso seguir? Aí acho que eu estou apontando aí a insuficiência, né? Regurgitação mitral. Então, qual que é a escolha do tratamento para essa paciente? Vou dar volume?
Vou dar dobuta de cara? O paciente estava chocado. Corrigir um pouquinho a PAM com nora, porque a gente sabe que dobuta, principalmente em baixas doses, tem efeito de vasodilatação, então posso chocar mais o paciente. Nora e dobuta, estabilizei a pressão, tirei a nora, dobuta e diurético. Dobuta e diurético, seguindo mais para frente para vasodilatação. Beleza? Olha aqui o que essa paciente tinha. Mostrei para vocês o que é a explicação do VTI. Vocês observem que aqui eu tenho um apical 5 câmaras, eu tenho uma linha de Doppler aqui com um volume de amostragem logo abaixo da válvula óptica. A válvula óptica está aqui, o volume de amostragem, que são 2 regrinhas, está aqui em cima. E aqui eu vejo o fluxo na via de saída. O fluxo deu 11 centímetros. O que eu faço? Eu faço uma infusão rápida de volume ou elevação passiva das pernas. E deixo o meu transdutor na mesma posição. Eu não gosto de fazer elevação passiva das pernas, porque eu posso perder a mão. Eu prefiro fazer infusão rápida de volume. E aí, o que eu vejo? Eu olho o VTI após a minha infusão de volume. Subiu de 11,8 para 12,7. Ou seja, uma variação menor que 15%. Então, esse paciente, ele não é fluido responsivo. Ou seja, o fluido vai causar malefício. Quando eu mostrar a curva de Frank-Starling, esse paciente está na fase de platô. Ou seja, a fibra miocárdica dele já está distendida ao máximo e o aumento de pré-carga não vai ser capaz de aumentar o hematopoietismo. Porque é isso que o Frank-Starling faz. Distende a fibra para vir uma contração mais forte e aumentar o volume sistólico. Então, vamos avaliar outra situação que eu usei nessa paciente. Observe o fluxo na via. Eu vi que ela não era responsiva ao volume. Então, observe que o fluxo na via de saída teve um aumento. Está vendo? Observa que ele está seguindo essa linha e em seguida aumentou. Está todo mundo observando isso? O que eu fiz? Liguei dobuta. Olha como o fluxo na via de saída melhorou. Se você observar o fluxo pré e pós-dobuta, ele aumentou em 30%. Aumento de mais de 20% indica reserva contrátil. Indica que o meu paciente respondeu bem ao inotrópico. Então, o que eu fiz? Reduzi a dose de dobuta até chegar a 20%, para eu não dar dose de dobuta a mais para o meu paciente. Então, isso é titulação de dose guiado por dobutamina. Se vocês lerem o Rush VTI, o mesmo protocolo de Rush para o choque, ele criou um protocolo de Rush avaliando o VTI no choque. Sensacional. Muito fácil, eu posso mandar para o Luiz mandar para vocês lerem. Então, hoje eu faço isso. Eu vejo se o paciente é fluido responsivo e vejo se o paciente responde a dobuta e qual a menor dose de dobuta para o melhor VTI. Exatamente o que a gente faz na titulação da PIC. Combinado? Então, isso é fácil, gente? Exige tempo demais. Point of care não é para todo paciente no CTI. Se eu for fazer de todo mundo, eu perco o fio do meu plantão. Eu não dou conta de fazer o plantão. A gente sabe que a gente tem outras funções no plantão. Então, point of care é para o paciente que precisa. Não é para todo paciente. Não adianta. Você está lá um paciente, sinal da perna cruzada, sinal de alta, está lá com pressão controlada, frequência cardíaca controlada, sem nenhum sinal de instabilidade, eu vou fazer o point of care dele para quê? Aí vamos supor que eu acho lá uma alteração de contratilidade segmentar. Vou mandar o paciente para o CAT? Não, então é para quem precisa, porque exige tempo. Combinado? Então, observando aí o que eu falei para vocês, com a dose de 5 microgramas quilo minuto. Então, só lembrando, choque cardiogênico. A gente deu falamos um caso clínico de choque cardiogênico. O que nós vamos observar? Câmaras cardíacas aumentadas com hipocinese difusa, ou câmaras normais com contratilidade reduzida, ou câmaras hipertrofiadas com átrios aumentados e com função sistólica normal, que seria a disfunção diastólica, sinal indireto, porque para mensurar a disfunção diastólica eu preciso
medir, então isso não é feito no point of care básico. Alteração de contratilidade segmentar e disfunção valvar. Então, eu vou ter isso na miocardite, no infarto, nas valvulopatias, nas arritmias, nas infecções, nas disfunções em geral. Ok? Vamos ver aqui. Ah, tá. Isso aqui foi repetir sem querer. Então, observem os casos a seguir. Lembra do caso do CTI? Olha o que essa paciente tinha. O que vocês estão observando aí? Vamos lá. Bruno está bem engajado aí, vendo uma alteração. O que você viu aí, Bruno? É a cordoalha solta, né? Exatamente. Se souber o normal, é difícil ver isso, gente? É difícil? Para quem sabe o normal, não é difícil. Não. E olha aqui o refluxo, usando o Doppler. Olha em câmera lenta. Olha o fluxo em azul, contornando todo o átrio. Essa já foi a imagem do paciente, já mais compensada. Eu tenho a imagem do meu outro aparelho, eu vou mandar para o Luiz mandar para vocês, que é a imagem do diagnóstico exato à beira-leito. Então, a contratilidade desse paciente estava normal e ele tinha um choque cardiogênico por conta de ruptura de cordoalha, com um desabamento da válvula. Ok? E esse caso aqui? Paciente séptico evoluiu com choque cardiogênico, né? Desculpa, choque circulatório, e tinha essa imagem aqui. Todo mundo consegue ver alguma alteração esquisita? Então, vamos lembrar, ato esquerdo, VE, VD e AO. De cara, a gente já vê que tem uma coisa branca aqui na aorta. Isso é cálcio. Isso é cálcio. Paciente com degeneração valvar cálcica. O que está indo para VL? Bruno? Olha lá, olha em direção ao VE, na válvula aórtica. Ah, tá, vi. Viu aí? Vi. Isso é um folheto aórtico roto, por conta de endocardite. Então, é um paciente que ele tinha uma sepse, mas com choque cardiogênico associado. A sepse, o foco era uma endocardite, e ele tinha um choque cardiogênico associado, porque ele tinha uma IAO aguda. E a IAO aguda cursa com um problema sério. Esse fluxo aqui que está vindo na via de saída, ele vai direto na válvula mitral. Impede a abertura da válvula mitral, dá origem até aquele sopro famoso, que é o sopro de Austin-Flint. Então, ele causa restrição do enchimento ventricular e dificuldade de abertura da válvula mitral, associado a um baixo débito agudo e sobrecarga volumétrica do VE. Então, também é um pepino. E o paciente que eu podia usar um balão intraórtico lá na insuficiência mitral aguda, nesse paciente eu não posso usar. Feio, ruim, né? Então, são sinais, né? São outros tipos de choque cardiogênico que pode acontecer com a função sistólica normal. Nesse no meio não estava normal, mas nos outros estava normal. Outras situações onde eu posso discursar com um choque cardiogênico. Vamos ver aqui. Gente, nem tudo é sístole. Olha esse paciente aí. Ou sabe até o nome do paciente, desculpe. O que vocês estão vendo aí nesse coração? Tem cavidade o VE? Tem? Balança a cabeça aí. Wagner. Tem cavidade o VE ou tá ruim? Vamos aqui no meio aqui. O VE está colabado. Por causa de quê? Olhe a grossura do septo do paciente.
É a maior miocardiopatia hipertrófica que eu já vi na vida. Esse septo aí tinha 28 milímetros. Absurdo. Olha o eixo curto da paciente. A cavidade colaba. Você acha que isso aqui não dá abaixo débito, não? O VE não enche. E olha esse paciente aqui em taquiarritmia. A mesma situação. Além de uma disfunção ventricular aguda, observa a frequência cardíaca e a dificuldade da dinâmica de enchimento cardíaco. O paciente descompensa. Combinado? Todo mundo compreendeu que nem tudo é sístole? Lusitropismo, dromotropismo, cronotropismo e inotropismo. Fechado? Podemos passar? Esse caso foi da minha residência. Foi o caso que me fez investir no point of care na ecocardiografia. O Gustavo Armani, eu não sei se estava lá na época, acho que não, foi logo quando eu entrei. O Gustavo entrou, já estava quase saindo do Biocor, entrou aqui, então. Então, paciente de 70 anos, estava, caso real, estava de férias nos Alpes, esquiando com a família. Biocor, né, gente? O paciente, né, o pessoal geralmente que ia lá, tinha um poder aquisitivo maior. Nunca fui nos Alpes. Você já foi, né, Luiz? Sei, viu? Sei, viu? Muito bem, isso que eu ia falar agora. Você devia estar lá com o velho. Então, esquiando com a família, durante, né, um esporte que, vou te falar, esquiar é foda. E dá lesão pra caramba. Ela bateu um obstáculo na pista de esqui, teve um ferimento corto-contuso em membro inferior direito, torceu o joelho, fratura de costela em tórax esquerdo. No outro dia, ela foi lá na enfermaria lá da pista de esqui, foi liberada, só que ela, né, a viagem dela acabou ali, ela queria voltar para o Brasil, queria ir no médico dela e tal. O médico dela é um médico famoso lá do Biocó. Aí, no dia que ela estava voltando, no voo de volta, ela teve um quadro de espinéia súbito associado a síncope. Já foi atendida no pronto-socorro do aeroporto, com cianose de extremidades, hipotensão, PA de 8/5, taquicardia sinusal, pressão de perfusão capilar lentificada, saturando 80%, com taquipneia moderada, turgência jugular patológica e hepatomegalia. E ela tinha pulso paradoxal no exame físico. Todo mundo lembra de pulso paradoxal? Né? A queda da pressão sistólica mais de 10 milímetros de mercúrio na inspiração forçada. Né? Então, gente, vou abrir para o Bruno falar quais seriam as suas hipóteses diagnósticas nesse caso aí. Peguei você de Cristo, né? Você gosta de tração. E aí, o que você acha? Quais seriam as causas? As duas primeiras causas assim, que você pensaria. Tamponamento E pneumotórax. pode ser, mas eu pensaria em TEP também, né? Torcer o Também, joelho, né? Espinéia súbita. Sim. As minhas três primeiras hipóteses, ou seja, provavelmente diante de um quadro obstrutivo, certo? Choque obstrutivo, aparentemente. Qual de vocês, em sã consciência, pensando, né, em uma intervenção imediata, trombolizaria esse paciente no escuro? Lembrando que essa paciente deve estar dentro do aeroporto lá, né, Bruninho? Né, o Renanzinho, Bruninho? Exatamente. Então, você está num pré-hospitalar, essa paciente provavelmente já desceu do avião numa maca, você está atendendo ela lá dentro da área, na sala de emergência do aeroporto. Foi o que aconteceu. E aí, qual dos médicos lá tinha um culhão ou de fazer uma pericardiocenteese às cegas ou de trombolizar o paciente? O tratamento é antagônico no choque obstrutivo? É. Se eu trombolizar um tamponamento, o que eu faço com o paciente? Acabou, morre. E agora? Então vamos chamar o médico. Isso aí, então, chama o médico. Chama o médico. Beleza. Esse aqui eu peguei uma ilustração só de um paciente com a maior turgência jugular patológica que eu já vi, paciente lá do CTI, só para ilustrar. Não tinha imagem do exame físico dela. Peguei também um eletro aleatório. O que vocês estão vendo nesse eletro aí? Primeira derivação é D1, a segunda D2 e a terceira derivação é D3.
Tá dando para enxergar aí? O que vocês estão vendo aí? S1Q3T3, né? Tudo indicando aí uma provável TEP, né? Paciente com um quadro de choque obstrutivo, teve um trauma, mas você trombolizaria com o S1Q3T3 aí? Tá vendo? Então, todo mundo aqui já está convencido que o point of care faz muita diferença. Né, cirurgião Luigi? Não, sem dúvida nenhuma. Né? E você até ainda falou, o paciente veio de avião, né, Bruninho? Então, voo longo, provavelmente. Exatamente. Os Alpes, ali no Rio de Janeiro, não tem neve, né? Então, beleza. Então, vamos seguir para a primeira janela que foi feita no paciente. Eu não tenho as imagens do paciente, porque, na época, não fui eu que fiz, né? Eu também foi um quadro de muita urgência, não fiquei filmando. Mas eu tenho alguns casos semelhantes, e eu vou usar os meus casos. Primeira janela que eu fiz quando o paciente chegou no PA do Biocor. Eu não, né? O colega ecocardiografista, que também estava de plantão no PA. O choque do paciente é por tamponamento? Perfeito. É uma pergunta importante? Fundamental nesse caso. Então, já excluiu uma causa. Vamos partir para as outras. O que vocês estão vendo aí? VE, AE, AD, VD. Beleza, Ventriclo esquerdo, direito dilatado, o esquerdo totalmente colabado. Perfeito, Luiz, perfeito. E observa aqui o colabamento dele com a dinâmica do septo. Olha o tamanho do VD, olha o tamanho do VE, não são imagens do caso, mas são, né, para ilustrar, porque foi exatamente desse jeito. E olha aqui. Ou seja, estamos diante a qual tipo de doença? Provavelmente, né, muito provável, vamos só acabar de fazer a ultrassom multiorgânico. O que é que vocês estão vendo aqui no pulmão? Quais linhas que são essas aqui, que semelhantes à linha pleural? Linha A. Linha A indica o quê? Ar no pulmão. Tem congestão nesse pulmão aqui? O déficit de oxigenação era de perfusão ou ventilação? Perfusão. E aqui, o que eu tenho aqui? Um trombo bonitinho aí, não tá, né? Um baita de um trombo na veia femoral superficial. Aqui a gente vê o Mickey, né? As orelhas do Mickey, a cabeça do Mickey. Aqui eu faço uma manobra de compressão, já estou vendo coágulo, mas eu fiz a compressão, observe. Tá vendo? A veia colabou? E lembrando, só para ilustrar, que nem sempre eu vejo coágulo dentro do vaso. Só vou ver o coágulo se o trombo for antigo. Olha aqui como ele pode se manifestar. Como preto. Mas o que eu vou ter aqui? A ausência de colapso venoso. Eu estou comprimindo e a veia não muda de âmbito. Então, o mais importante para o diagnóstico de TVT é a compressão do vaso. Nem sempre eu vou ver o trombo. Combinado? Todos os casos meus. Então, vamos lá para a avaliação. Né? Vamos só relembrando. Observe, na sístole, né? Válvula aórtica aberta, o VE com uma cavidade maior que na diástole. Por quê? O septo foi em direção ao VD durante a sístole. E na diástole, o septo restringiu o enchimento do VE, porque ele foi em direção à parede posterior, mostrando um movimento paradoxal. E aqui no vídeo, né, mostrando em câmera lenta, e a insuficiência tricúspide aguda. Qual era o tratamento dos senhores? Senhoras? Volume? Dobuta? Nora baixa dobuta ou trombólise? Trombólise, né? Podia, né, estabilizar ali com um pouco de dobuta e nora e trombolizar o paciente. O paciente chegou lá com nora 100.
em 6 horas, estava com a hora desligada. Beleza. Então, vamos para mais um caso. Paciente do sexo feminino, 75 anos, portadora de obesidade, hipertensão, diabetes. Quadro de... Luiz, você vai controlando o tempo aí, que se deixar a gente ficar a noite toda. Não, pode tocando aí. Então, eu estou aqui, tem 9h15, pode ir levando aí, mais uns 2 casos. Beleza. Então, anosmia, febre termometrada, mal-estar geral, mialgia. No 10º dia de sintoma, começou com desconforto respiratório, admitido com oxigenação de 72, incursão respiratória de 37, usando musculatura acessória, ou seja, quadro de desconforto respiratório agudo, mas sem choque. Sem choque. Sem dor torácica, não tinha edema de membros inferiores, foi feito isolamento, né, por questões de Covid, já estava na pandemia também, fez VMI, né, no isolamento onde ela estava, e nós tínhamos um catéter de alto fluxo, que a gente utilizou em alguns pacientes, a gente conseguiu um catéter. E utilizamos, iniciado dexametasona antibiótico pensando em Covid, a tomografia mostrou, como não tem muita gente que faz obstrução de pulmão, então esses pacientes já ganham no PA-PC. Então foi nessa pandemia. Então o paciente estava com vidro fosco, padrão Covid, cometimento aproximadamente 70%. Desculpa de novo o nome, tá? Não deu tempo de tirar. Então, tá aí a lesão, né, típica, lesão do fosso periférico, com consolidações basais. Aqui o ultrassom de pulmão mostrando, né, a irregularidade da linha pleural, as linhas B coalescentes, e aqui a imagem da consolidação na base, mostrando aqui o fígado, o diafragma, um derrame pleural parapneumônico, e aqui pequenos focos hiperecóicos dentro do pulmão, um pulmão hepatizado, né, porque ele está cheio de líquido infeccioso, cheio de pus, então eu perco a quantidade de ar. É exatamente o que a gente vê no broncograma aéreo. Quando a gente vê o raio-x e vê o broncograma, é por alteração de densidade dentro do pulmão. É exatamente o broncograma do ultrassom, que chama broncograma dinâmico. Eu fico cheio de ponto hiperecóico que entra e sai diante a respiração. Então, observa que ele aparece e apaga. Todo mundo observando? Que ele, como se fosse um interruptor, acende e apaga? Isso é típico da consolidação infecciosa. E aqui as consolidações subpleurais. Observem aqui uma reentrância na pleura, uma imagem hipoecóica, né, preta, reentrando na pleura como se fosse um dente. Está todo mundo enxergando isso? Aqui é com um transdutor linear, que é bem superficial, eu só quero ver a pleura. Então, eu estou vendo aqui tecido subcutâneo, musculatura, sombra acústica da costela, músculo intercostal. E aqui é a pleura. Observa aqui a lesão denteada e ela aparece aqui agora. Ó. Aparece aqui. Está todo mundo enxergando? Beleza? Ou seja, pulmão de Covid. VD, eu colocar veia compressível, não esqueci de pôr, mas estava compressível. Aqui o VD normal e aqui o VD também normal. Todo mundo concorda que está normal? Diâmetro normal comparado com VE, diâmetro embar com a vela, veia cava não está colapsada, ela está, né, desculpa, não está túrgida, né, não está dilatada, ela está colapsada com o VD normal. Todo mundo concorda? Beleza? Balança a cabeça aí, gente. Wagner? Beleza. É porque tá, os três que estão aparecendo aqui, Luiz, Bruno e Wagner. Então, beleza. O paciente evoluiu aí com necessidade, né, com uma acidose respiratória, CO2 77, pH de 7,07, foi para ventilação mecânica, estava com frequência de 140 e chocou. Chocou. Então, foi para ventilação mecânica, chocou em seguida. Quais seriam as causas? Estava com pressões assim, absurdas. Pressão de pico de 42, platô 36, drive pressure elevado, padrão COVID. Vamos ver aqui o que seria as possíveis causas. Caso real. O que vocês estão vendo aí agora? No corpo pulmonar, né, pela ventilação mecânica aí, né? Perfeito. Perfeito. VD dilatado
com insuficiência tricúspide aguda, hipertensão pulmonar e a causa provável do choque. VE hiperdinâmico com desvio paradoxal do septo. Olha, observe o movimento do septo. Como além de formar a letra D, ele no eixo longo, ele dá esse movimento, né, de obstrução da cavidade. Então, a veia compressível, um paciente com altas pressões nas vias aéreas, né, na ventilação mecânica, chocou. Eu tratei como trombólise, eu tratei como TEP maciça, o paciente não tinha condição de descer para angiotensina. Eu tratei como corpo pulmonar agudo por ventilação mecânica. Todo mundo sabe por que a ventilação mecânica, a SARA, né, pode causar corpo pulmonar agudo. E aí, o que eu fiz? O que vocês acham que eu fiz aí? PIP estava 16. Qual que você marcaria aí, gente? Redução de PIP, prona, né, velho? Perfeito, perfeito. Essa paciente saiu. Então, poderia ter trombolizado? Poderia. Eu poderia ter pensado numa TEP maciça? Poderia. Mas o contexto clínico, com um VD normal, sem TVP, paciente que melhorou depois da instituição de ventilação mecânica, que melhorou com a resposta de redução de PIB e pronação, meu tratamento foi todo voltado para SARA por COVID. Fechou? Então, outra causa de choque obstrutivo, mas por corpo pulmonar agudo por SARA. Beleza. Outro caso, paciente com neoplasia maligna, mastectomia. Esse aqui eu vou pular, porque tem um melhor, tá? Não vamos dar tempo de falar tudo. Beleza? Era um tamponamento, tá? Beleza. Então, vamos falar desse aqui, que esse aqui, para mim, foi o caso da minha vida. Esse paciente, eu cheguei a olhar a enfermaria uma época aqui na Santa Casa, e eu olhei esse paciente no CTI, depois ele foi para a enfermaria. Ele veio com um quadro de um infarto com supra inferior, foi trombolizado, a gente não tinha hemodinâmica, nós não temos hemodinâmica disponível 24 horas, ainda não temos. E aí, depois da trombólise, ele teve critério de perfusão, mas chegou no CAT, ele estava com um fluxo TIM2 na artéria. E fluxo TIM2, que é o fluxo lento na coronária, não perfunde músculo. Então, ele evoluiu com uma cinesia inferior, estava cheio de trombo, placa com trombo. A gente não faz tromboaspiração mais. Fez uma angioplastia, ligou a Grastat e mandou para o CTI. Aí foi para o CTI, ficou bem, sabe? Evoluiu de alta, começou a fazer febre na enfermaria e atrito pericárdico. Pediu um eco, tinha um espessamento pericárdico pós-infarto e derrame pericárdico leve. Esse paciente foi começado com colchicina e continuou o tratamento de infarto. A angioplastia dele não ficou boa, ficou com fluxo ruim, ficou com trombo, etc. No 7º dia, se eu não me engano, de evolução do infarto, já com tratamento de pericardite pós-infarto, não era Dresner porque era muito precoce, mas foi uma pericardite pós-infarto. Ele evoluiu com síncope e crise convulsiva na enfermaria. Eu estava de plantão no CTI. Quando o paciente estabiliza na enfermaria, a gente que acode. Eu fui lá avaliar o paciente, e era meu paciente. Não lembrava o nome, cheguei lá, vi que era ele. O paciente estava PA inaudível, estava com um livedo difuso, perfusão abolida, praticamente. Né? Estava totalmente mal perfundido. Levei para o PA, porque no CTI não tinha vaga. O eletro dele de admissão no PA foi esse que vocês estão vendo. Podem observar um supra de parede inferior com uma onda Q em D2 e D3. E um supra de D2, D3 AVF, imagem espelho parede lateral alta e supra de V4 e V5. Todo mundo viu aí? Beleza? Bom, aí as alterações, né? O que eu tenho que pensar? Eu vi um paciente com infarto inferior chocado. Eu tenho que pensar que o paciente
pode ter tido complicação mecânica pós-infarto. Porque, normalmente, o infarto inferior não choca. Vide o último caso que eu tive aqui no CTI. Ou rompeu o músculo pupilar e fez uma insuficiência mitral aguda, ou rompeu a parede do ventrículo. O que eu tinha de ferramenta na mão? Ultrassom trombolítico. O que eu fiz? Porque cardiologista não pode ver supra, não. Se vê supra, tromboliza. Vou fazer o point of care, porque o paciente estava chocado e no meu raciocínio clínico o infarto não explicava. Olha o que o paciente tinha. Bruno, isso aqui é uma subchifoide, fígado, VD, VE, ato esquerdo e ato direito. Observa que o VD não enche, porque tem uma baita de um coágulo, não é só líquido, não é só preto, não é só anecoico, uma baita de um coágulo impedindo o seu enchimento. Olha o que eu fiz para esse paciente depois da trombose, depois da pericardite centese. Observe. O coágulo continua lá, mas o VD enche. Esse paciente foi igual tirar com a mão. Foi a única vez que eu vi meu chefe me dando um parabéns, falando assim: você salvou a vida do paciente. Ele é meio casca grossa. Ele falou assim: você salvou a vida desse paciente. Qualquer outra pessoa teria trombolizado esse paciente. E se eu tivesse trombolizado isso aqui, olha o que ia acontecer. Isso aqui, ó. Necrópsia, com a abertura aí do pericárdio, e olha aí o tamponamento. Imagem de internet só para mostrar o que é o tamponamento. Isso tudo aí era coágulo e uma ruptura de parede, no caso inferior, aí do coração. Então, tamponamento, né? Não dá tempo de explicar, mas é aquilo que a gente falou na aula, né? Colapso diastólico do VD ou colapso sistólico do ato direito. Colapso das câmaras direitas, onde a câmara, na fase do ciclo cardíaco, que a câmara tem menor pressão. Beleza, deixa eu ver aqui. Bom, então vamos lá. Quadro de choque obstrutivo. TEP maciça, vou ter movimento paradoxal do septo, dilatação do VD por cinesia. Pneumotórax hipertensivo, eu vou ter essa alteração aqui, que é ausência de deslizamento pleural e ausência de pulso pulmonar. Observa uma ausência de deslizamento com pulso pulmonar presente. Olha aqui à esquerda. Todo mundo vendo a pleura pulsando? E observa que agora a pleura pulsa. Tem dificuldade de ver isso, gente? É só treinar. Isso aqui é um pneumotórax hipertensivo, isso aqui é uma telectasia. Esse aqui foi o último caso, para fechar. Foi o caso também aqui do... Bacana demais. Paciente farmacêutico lá da nossa Santa Casa. 23 anos, estava recém-entrado lá na Santa Casa, primigesto, na 34ª semana de gestação, elevação dos níveis pressóricos, PA de 170 por 100, com urina espumosa, edema bilateral. O residente da GO internou, começou antihipertensivo, solicitou propedêutico para pré-eclâmpsia e HELP. TGO, lá na gaia do pau, alteração de creatinina, proteinúria, plaqueta baixa, LDH alta, ou seja, diagnóstico, pré-eclâmpsia, HELP, né? Ok. Eu sou horizontal do hospital clínico, ortopédico e materno. É onde vai abrir o CTI, onde eu vou coordenar o CTI novo. E aí, onde eu, o Lincoln e Marcos, né? São os 3 coordenadores. E aí, me chamaram lá para avaliar o paciente com dor epigástrica, hipotensão e taquicardia. Aí o GO, puta merda, dei antihipertensivo demais. PA caiu. A gente tem uma coisa que o paciente não morre de antihipertensivo. Não morre. Pode dar. Olha a insuficiência cardíaca. Tratamento full de insuficiência cardíaca, o paciente com PA um consultório de 8 e dançando forró. Não morre. Antihipertensivo não mata doente. Primeira coisa que eu falei exatamente isso. Deixa eu ir ver essa paciente.
paciente tinha uma dor intensa epigástrica, confusão mental, defesa abdominal, ou seja, sinais de peritonite. Já tinha sido avaliado pelo anestesista, que ele avalia os casos de imediato lá até o clínico chegar. Foi pego um central, ele pediu uma gaso arterial, uma gaso venosa central abaixo de 70 e uma gaso arterial com uma acidose metabólica com lactato de 3,6 milimol. Sinais de aumento de lactato, hipotensão, PAM abaixo de 60, frequência cardíaca alta, paciente chocado. Também não era, né, esse coração não era do caso, só para mostrar. A causa do choque era obstrutivo? VD, tamanho normal, função normal. Observe o movimento do anel aqui, ó. Tá hiperdinâmico, né? Tá igual um louco aqui, ó. E a veia cava colapsada. Quando a gente foi avaliar o VE com Kiss igual, observa que o VE está beijando as paredes. Certo? Veia cava não está distendida e está com colapso inspiratório mais que 50%. E olha o que tinha no espaço de Morrison dela. O que é isso aqui? Separa no rim do fígado. O que é isso? Líquido no espaço de Morrison. O que essa paciente fez? Um choque hemorrágico por ruptura de cápsula hepática, que pode acontecer na retina. Essa paciente foi para o bloco, abordou, está viva, trabalha com a gente até hoje. O último caso, um outro paciente que chegou lá com choque neurogênico, porque ele tentou suicidar, pulou do segundo andar e fraturou C2, mas estava bem em Glasgow 15, do nada parou no PA, chegou para mim com choque neurogênico, mas chegou com PA baixa com taquicardia, não era desautonomia, não era padrão de choque medular, choque neurogênico. E aí, 2 dias que ele estava lá, eu não estava no final de semana de horizontal, cheguei na segunda-feira, fui avaliar o paciente. A hemoglobina dele estava em 9, um jovem, 22 anos. Falei, gente, tem alguma coisa errada, esse paciente foi avaliado pela cirurgia no PA? Ah, não, ele estava bem, Glasgow 15, subiu porque parou, subiu de imediato. Olha o espaço de Morrison dele. O que vocês estão vendo aqui? Rim, fígado. O que vocês estão vendo aqui? Eu, né? Filmando, mas quem mais? Líquido. E na pelve? Observa, aqui é o espaço retrovesical, aqui o balonete da bexiga e aqui é a bexiga. O que tem aqui? A alça intestinal, que normalmente não é visualizada, e tem um conteúdo que não é só anecoico, tem uma ecogenicidade alterada aqui, quase isoecoico, até para hiperecoico. Chamei o cirurgião, só vou abrir se fizer um lavado peritoneal aqui e tiver sangue. Olha lá. Esse paciente tinha 8 litros. Só não chocou, só não morreu porque era jovem demais e foi sangrando aos poucos e foi acumulando esse líquido aí. Pesado, pesado. Tudo aqui, viu, gente? Olha lá, tratamento, né? Concentrado de hemácias, volume e lapa. Combinado, gente? Então, aqui só, né, uma brincadeira de dar fluido e dar volume. Antes e depois de uma fluidoterapia adequada, um VE hiperdinâmico com VE normal, pós-hidratação adequada, um parâmetro, né, que eu utilizo frequente. E é isso aí. Vamos finalizar, porque tem mais excelente. caso. Não, Renanzinho, se deixar, cara, a gente nem vê o tempo passar. Para quem gosta, a gente... mas conseguimos passar por todas as fases do show, né? Todas as causas. Excelente. Não vai faltar oportunidade, nós vamos ter mais aulas aí, se Deus quiser. Essas são 2 de várias aí que a gente vai combinar com o tempo aí. Nossa residência está começando agora e nós vamos prolongar essas aulas aí, se Deus quiser. Excelente. Com a delonga do tempo aí, mas vamos abrir
para perguntas, se alguém tiver alguma dúvida aí para nos prestigiar com a resposta do Renanzinho aí, a gente vai tentando ajudar na medida do possível, né? E como o Renanzinho mesmo falou, não é uma coisa muito simples, mas quando você tem treinamento e sabe a função normal, ou as imagens normais, você consegue, pelo menos, ter noção de que está diferente, né? Que tem alguma sempre, coisa né, errada. Luigi? Sempre discutir os casos. Do mesmo jeito que a gente Sim, faz com o staff, né, com o horizontal ou com o coordenador, está discutindo um caso, trocar um antibiótico, de trocar um acesso, eu estou muito disponível. Quem gostar de fazer imagem, quiser discutir, me manda, não tem problema. Estou totalmente disponível para isso, porque às vezes você tomar a conduta ali à beira-leito, até eu, inclusive, faço isso várias vezes. Eu tenho minha professora de ecocardiografia morando aqui na cidade. Vira e mexe, eu mando vídeo para ela para discutir um caso. Se eu tenho dúvida no laudo, se eu tenho dúvida numa conduta, porque eu acho que a discussão ela acrescenta. Ninguém é dono da verdade, ninguém é dono da razão. Todos nós estamos aqui numa curva de aprendizado. Então, eu sempre, se eu tenho que tomar uma conduta agressiva, igual foi esse de levar o paciente do CTI para a mesa cirúrgica para abrir o peito, uma puta responsabilidade. Eu nunca ia fazer isso se eu não tivesse discutido. Eu cheguei, diagnostiquei, deixa eu confirmar com outro colega. A Marta, que é a minha referência, é isso aqui mesmo, você concorda? Ela, puta que pariu. É uma inversão de folheto mesmo. Tem que operar, complicação mecânica. Então, assim, isso é sensacional. Então, esse networking que a gente faz, essa discussão de vídeos, é muito, muito importante, é fundamental. E na formação também, né, Renanzinho, hoje a gente não tem como deixar de falar que o ultrassom passou a ser parte do exame físico. Né? E igual você mesmo falou, só pontuando algumas questões, né, o pessoal está dando parabéns aí no chat, aí, aparentemente, pelo andar do horário, aí, algumas pessoas acabam não fazendo as perguntas que queriam, mas a gente vai ter oportunidade. Mas uma observação que você falou o tempo inteiro é raciocínio clínico. Né? Você não pegar ultrassom e sair passando ultrassom para todo mundo, a não ser o residente. O residente tem que fazer isso mesmo, porque está treinando, né? Pega o ultrassom e vai fazer ultrassom lá na beira do leito com alguém que sabe, né? Para não ficar entendendo que está certo. Né? E não é fácil, realmente, imagem de ultrassonografia, se você não estiver visualizando, você vai esquecer ou vai entender errado, né? Aquela imagem, se não tiver alguém para te explicar do que se trata, né? Nosso hospital, nós temos um déficit muito grande de ultrassom, né? Nós estamos tentando correr atrás. Você, mais do que ninguém, sabe disso e da importância do ultrassom hoje para salvar a vida ali dentro do CTI, principalmente. Então, raciocínio clínico, discutir os casos, não tomar decisões sem uma segunda opinião, ainda mais decisões que você mostrou em praticamente todos os casos clínicos aí, que são paradoxais. Né? Muitas vezes você vai trombolizar ou você vai fazer uma pericardicentese, no caso do choque aí que você mostrou nas imagens. Então, é muito importante. Né? Essas 2 semanas aí, você deu vários exemplos. Eu discuti um caso de um outro hospital que a gente ajuda nas discussões de caso. O pessoal me mandou no pronto atendimento uma paciente jovem com um TEP já diagnosticado na SPC e com sinais de choque. O pessoal estava em dúvida se trombolizava ou não uma paciente jovem pelo fato dela estar clinicamente ainda estava bem. E aí eles esperaram um ecocardiograma para mostrar que tinha um ventrículo direito dilatado e um PSAP de 85. Então, acaba que foi trombolizado e essa menina saiu bem. Né? Então, só dando exemplo que a troca de experiência, a gente não tem que ter vergonha em discutir, trocar, em formalizar e conversar, procurar ajuda, porque ninguém é dono da verdade e os casos são muito complexos, às vezes, ainda mais os nossos pacientes. Né? Então, só agradecer você aí mais uma vez. Bruninho, você quer completar alguma coisa aí? Juarez, eu acho que, não sei se ele está aí ainda, se vocês quiserem complementar aí. Não, só agradecer pela aula aí mesmo, foi fantástico, assim, acho que enriquece muito
para a gente, aí para quem está em formação, aí, os meninos da residência, né? É, o exemplo que você deu aí do corpo monário, velho, pela ventilação mecânica, só relatando também uma experiência que eu tive lá no hospital que eu trabalhava aqui em Belo Horizonte também. A gente, na época, ainda fazia aquela coisa da titulação de PIP, com manobra de recrutamento total. A gente foi acompanhando a performance do ventrículo direito com o ultrassom ali na beira de leito, né? E aí, quando a gente fazia olhando exclusivamente para a mecânica respiratória, né? A PIP tinha dado não lembro o valor aqui de cabeça, mas 16, né? Mas aí a gente via que a performance do ventrículo direito era muito pior com a PIP de 16, mesmo sendo melhor do ponto de vista da mecânica respiratória, assim, né? Então, muito legal você ver o tanto de coisa que você pode fazer com ultrassom aí, fantástico, aí, parabéns aí, velho, muito bom. Que bom, obrigado. Ô, Renan, eu tenho uma dúvida. Eu sou meio amante de ultrassom. Aula incrível, parabéns. Eu tenho uma dúvida. Vira e mexe, a gente vê esses pacientes que não respondem a dobuta, choque persistente. Eu acho que a gente come bastante bolinha em obstrução de via de saída de VE. Só que eu confesso que eu tenho muita dificuldade de fazer na Braleito, porque assim, só com bidimensional mesmo, com fluxo, eu não consigo ver. Você tem alguma dica, alguma coisa? Porque eu acho que normalmente a gente trata muito errado, porque a gente está dando enotrópico para esse paciente que a gente tem que tirar. Normalmente é o paciente que está com dobuta. E eu tenho muita dificuldade e a gente demora muito, porque tem que vir no eco para a gente ver, com cardiologista mesmo, com ultrassonografista mesmo, para a gente ver. Você tem alguma dica aí? Porque às vezes é difícil ver hipertrofia lá. A sua dúvida é em relação à dificuldade de janela para pegar o fluxo ou é em casos de obstruções da via de saída? Por exemplo, uma cardiopatia hipertrófica, como eu mostrei. Só para ver se eu entendi. Não, janela até que não. A dúvida mesmo é no caso da obstrução mesmo, porque às vezes quando vê a hipertrofia lá fechando a via de saída, é mais fácil, mas nem sempre a gente consegue ver a obstrução. Várias formas de obstrução de via de saída. Você pode ter o septo do tipo sigmoide, cardiopatia septal assimétrica, você pode ter a membrana subaórtica, você pode ter insuficiência aórtica, que não vai obstruir, mas vai contaminar o seu fluxo no VTI. Então, essas situações onde eu tenho distorções da via de saída, onde eu tenho gradiente na via de saída, que acontece, por exemplo, nessa cardiopatia hipertrófica, ou comunicação interventricular, que é uma CIV, eu perco a minha capacidade de avaliar fluido e responsividade pelo fluxo na via de saída. O que eu posso fazer? Eu posso fugir da via de saída do VE. Eu posso utilizar o anel diastólico, a avaliação diastólica do anel mitral e do anel tricuspídeo, e mais do que isso, que é difícil fazer a avaliação diastólica do anel, mas da carótida é muito fácil fazer o VTI da carótida. Então, tem muito trabalho... Acho que o HUD PTI coloca lá embaixo ele, não é? Exatamente. No finalzinho coloca sobre... É que ainda não é tão validado, ainda não tem muitos estudos, mas principalmente no CTI, onde a maior dificuldade nem é essa questão de hipertrofia ou obstrução da via de saída, não. A maior dificuldade é janela mesmo. Tem muito paciente, por exemplo, pós-operatório de cardíaca. É quase impossível você ter uma janela adequada. O paciente está com dreno mediastinal, com dreno torácico, não consegue virar. Então, eu utilizo muito VTI na carótida e vejo a fluido responsividade pelo VTI da carótida. Então, é uma alternativa para você utilizar quando tem essas distorções de anatomia ou quando você não tem janela. Porque ali você sempre vai ter janela. Na carótida você sempre vai ter. Entendeu? Então, é uma saída para você. Show de bola. Eu acho, só porque eu acho que a gente come muito obstrução dinâmica de via de saída. Eu já vejo obstrução dinâmica pela dobuta. A dobuta, indicada de forma errada, ela pode obstruir a via de saída por hiperdinamismo das bases. Eu já vi gradiente dinâmico de 30 milímetros de mercúrio por causa de dobuta. O paciente estava fazendo um choque por conta da dobuta. Ou seja, porque foi indicado de maneira errada ou na dose errada. Então, é muito importante isso que você falou. Eu não faço dobutamina sem guiar para o paciente. Eu não faço de jeito nenhum.
certo? A grande briga do Dobuta Challenge é essa daí mesmo. Excelente pergunta também, o Boa Alicinho. demais, Perfeito. muito boa. E aí agora os nossos residentes da intensiva lá do Barreirão, os nossos 4 vão passar a fazer a dobutamina dos 80 pacientes guiada por ultrassom, né, que eles já aprenderam hoje. Então, a partir de agora, a dobuta diária vai ser avaliada pelos residentes. Não é isso, Bruninho? Eu acho que já deu para eles entenderem. Muito bem. Ô, Renanzinho, obrigado, cara. Fantástica aula, de verdade, de coração aí, meu amigo de muitos anos, né? Uma dedicação aí aos nossos residentes, cara, somou muito para nós, tá? Que bom, isso que é importante. Vamos encerrando aqui, volta o Juarez jogou no chat aí, nossas aulas estão gravadas, elas estão expostas nas quartas intensivas no YouTube, para quem quiser assistir novamente, tá, Renanzinho? Pode divulgar para sua turma aí também, por favor. Tá, combinado. Beleza. Um abraço para todo mundo. Obrigado, boa noite a todos aí, né? Um abraço para vocês.